Paz, alegria, seja bem-vindo ao canal, que Deus abençoe grandemente o seu dia. Hoje o seu dia vai ser muito abençoado. Declare isso para você e acolha, porque isso a psicologia explica que quando você fala isso, quando você diz que o seu dia vai ser bom, você joga essa informação para o seu cérebro e o seu cérebro vai produzir hormônios de boa qualidade e o seu dia vai ser muito bom. Então vamos ser positivos, vamos falar que de fato o nosso dia vai ser abençoado por Deus. E nós já temos a bênção todos os dias de ter o Evangelho para meditar, de ter a palavra para nos nutrir, para nos alimentar e nos mover. E a palavra do Evangelho hoje tem uma mensagem muito profunda para nós, vai nos ensinar muito como pessoas, como cristãos, como discípulos. Nós precisamos de fato aprender com Jesus e aprender também com os discípulos. Os discípulos foram fazendo o seu processo de aprendizado e eles tiveram falhas, tiveram equívocos, erraram no discernimento deles e a gente aprende com isso. Então vamos meditar o Evangelho de hoje, Marcos capítulo 9, versículos de 30 a 37. Como que é a nossa convivência na missão, na caminhada com as pessoas? Vamos ver aqui e acolher a mensagem de hoje, que diz assim, ó. Aliás, se você ainda não se inscreveu no canal, não esquece de se inscrever, deixa o teu comentário também para ajudar a plataforma a levar esse vídeo para mais pessoas. E nós estamos com um grupo de WhatsApp, que no link na descrição desse vídeo tem um link de um grupo de WhatsApp, já temos 2 grupos. Esses grupos são para colocar todos os conteúdos do canal. Vamos ter ainda muito mais conteúdos do canal sendo postados nesse vídeo, inclusive informação bíblica. Diz assim o Evangelho: tendo partido dali, caminhava através da Galiléia, mas não queria que ninguém soubesse, pois ensinava aos seus discípulos e dizia-lhes: o Filho do Homem será entregue às mãos dos homens e eles o matarão. E morto, depois de 3 dias, ele ressuscitará. Eles, porém, não compreendiam essa palavra e tinham medo de interrogá-lo. E chegaram a Cafarnaum em casa. Ele lhes perguntou: sobre que discutíeis no caminho? Ficaram em silêncio, porque pelo caminho vinham discutindo sobre qual era o maior. Então ele sentou, chamou os 12 e disse: se alguém quiser ser o primeiro, seja o último de todos e o servo de todos. Depois tomou uma criança, colocou-a no meio deles e, pegando-a nos braços, disse-lhes: aquele que recebeu uma dessas crianças por causa do meu nome, a mim recebe. E aquele que me recebe, não é a mim que recebe, mas sim àquele que me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, a gente já falou isso aqui muitas vezes, que a lógica do reino de Deus é muito diferente da lógica que nós temos, da lógica do reino que nós criamos. É muito diferente. Jesus, ele deixa claro qual é a lógica do reino de Deus, mas os discípulos tiveram muita dificuldade de entender, assim como nós também parece que às vezes temos dificuldade de entender esta lógica do reino de Deus, que não é como a lógica humana, que quer grandeza, que quer o primeiro lugar, quer ser o maior, que vive com disputas de lugares, de cargos, de funções, que vive querendo estar em evidência para poder chamar atenção. É uma lógica humana. Desde criança, nós somos criados assim, os pais, querem o melhor para os seus filhos, querem que ele seja o primeiro na escola, o melhor na escola, e isso vai gerando em nós essa rivalidade, essa disputa. Mas isso parece que já está enraizado no ser humano. E aí Jesus vem com uma outra lógica: você quer ser o maior, seja o menor. Olha só, você quer ser o maior, seja aquele que serve mais. É uma outra lógica, e a lógica que está aqui no serviço, está na prática do serviço ao outro, ao próximo. Devemos buscar lugares em que ninguém disputa. Lugares, quando você encontra esse lugar, você não vai ter disputa com ninguém, não vai ter rivalidades com ninguém. O último lugar é o lugar que ninguém quer. E esse último lugar é o serviço ao próximo. Ninguém vai disputar para poder servir, ninguém vai ficar disputando, vão disputar por cargos,
vão disputar por lugares, né, de prestígio. Mas esses lugares, por isso que nós vemos a igreja, muitos às vezes na igreja têm um discurso e falam tanto de ajudar os pobres, os moradores de rua, e ajudar os mais excluídos. Mas a gente vai dentro dos presídios e quase não vê pessoas da igreja visitando, por exemplo. A gente vai, muitas vezes tem moradores de rua e são poucos os que se dedicam. Nós temos nas nossas paróquias pastorais, músicos tem muitos. Tem paróquias que tem 3, 4 equipes de música. Nós temos paróquias que tem vários ministros da palavra que estão ali para entrar na escala, para poder servir, ministros da comunhão, coroinhas para servir no altar, e fica bonito o presbitério cheio de pessoas vestidas, paramentadas, mas os presídios vazios de católicos para evangelizar. As casas das pessoas não têm visitas quase, são poucas que se dedicam a ir lá, a ser uma igreja em saída. E sobretudo tem lugares aqui, moradores de rua aumenta cada vez mais. Temos a oportunidade de viver aquilo que nós tanto pregamos, de ser uma igreja em saída. E aí, porque essas pessoas não vêm para a igreja, os presos não vão poder sair de lá presos para vir para a igreja. Igreja em saída. Temos a oportunidade, mas nós não entendemos muitas vezes. E aí nós temos os nossos presbitérios em muitos lugares, paróquias, com muitos músicos, muitos coroinhas, muitos ministros para servir, que nem precisa de ministros. Os ministros, eles são instituídos para levar a Eucaristia aos doentes e às vezes nem vai para levar os doentes, só quer estar servindo no altar. O padre já faz isso. O padre já pode distribuir a comunhão. E muitos não vão para as casas das pessoas. Isso é muito sério. E a gente parece que não entendeu. O Evangelho de Jesus deixou bem claro o que vai acontecer com ele, a lógica do reino dele, como vai ser. E os discípulos, mesmo ouvindo isso, mesmo ouvindo Jesus dizendo o que vai acontecer com ele, mostrando bem essa lógica do serviço, da doação, da entrega que ele vai fazer, ele vai ser entregue nas mãos dos homens, vai ser julgado, condenado, vai ser morto, mas vai ressuscitar no terceiro dia. Ele deixa toda essa lógica que o reino não é como eles estão pensando, mas os discípulos ainda estão disputando cargos, disputando quem é o maior, quem é o melhor no caminho. Eles estão no caminho com Jesus, mas disputando cargos, brigando por lugares de prestígio. E quantas vezes a gente também no caminho, na nossa caminhada como discípulo, ao invés de entender essa lógica do serviço, da entrega, da doação, de ser uma igreja em saída, de ir ao encontro dessas pessoas que talvez não podem ou não conseguem vir a nós, a igreja, e a gente fica disputando com rivalidades, brigando por chave de igreja, por cargos, brigando por causa de microfones, brigando por causa de coisas tolas, coisas pequenas, brigando porque um colocou o cálice de um jeito, brigando porque um colocou assim, eu faço melhor, eu arrumo melhor, e aquela briga, e ficam ali, tem tanta gente precisando da palavra de Deus, e a gente brigando por coisas pequenas. Não estou querendo menosprezar essas coisas, mas não estou dizendo que não é para brigar, que isso não é motivo de ficar com rivalidades, brigando e querendo lugares de status. Às vezes tem pastorais que estão cheias de pessoas porque são pastorais que ficam em evidência no altar, no presbitério, mas lugares que você não tem operários. As casas, os doentes não estão sendo visitados muitas vezes, precisam da comunhão, precisam da presença da igreja, interiores, presídios, moradores de rua e tantos lugares. E às vezes a gente fica brigando. Então, vamos procurar sempre o último lugar. Esse ninguém vai ficar brigando por ele, ninguém vai ficar disputando por esse lugar. Procuremos sempre o último lugar, e porque é a lógica do reino de Deus. Quer ser o maior, seja o menor. Ocupe o último lugar, seja o servo de todos, seja aquele que mais serve, ou seja, é isso que nós devemos buscar. Essa é a lógica do reino, é entrega, é doação,
E não vamos ficar brigando por nada, mas vamos de fato procurar se colocar a serviço do reino de Deus como o Senhor nos pede, a exemplo de Cristo. Peçamos essa graça, um coração cada vez mais desprendido dessas coisas, desses apegos todos. Procuremos então o último lugar, ninguém disputa por eles. E aí a gente vai ver e vamos tentar motivar as pessoas também a procurar o último lugar. O último lugar é o lugar do serviço. É esse lugar do serviço. E é claro que o último lugar não tem aqui dizer, o último lugar é quem está no altar, quem não está, não. É o serviço. Se a pessoa está no altar, mas ela está realmente para se doar a serviço, ela está no último lugar. O último lugar é o lugar onde a gente não fica disputando, onde a gente não fica por apego, por status. A gente fica porque a gente quer se doar e quer transmitir a palavra, o reino de Deus para as pessoas. Então procuremos sempre esse último lugar, que nós possamos entender a lógica do reino de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Senhor abençoe grandemente o seu dia. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.